Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, bem-vindo ao podcast oficial do BNI em português, trazido a você pelo BNI Brasil. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza. Estou na QCOM Comunicação em São Paulo, falando com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner, na voz de Oswaldo Quartim Barbosa, membro do BNI. Olá, Ivan, como você está? Eu estou novamente em Austin essa semana, Priscila. Eu estou trabalhando com o coautor do meu livro Networking Like a Pro, o Brian Heller, preenchendo os detalhes da segunda edição, que deverá sair no ano que vem. Ah, esse é um ótimo livro. Nós adicionamos algumas coisas e vai ficar muito bom. Obrigado, Priscila. Que coisa boa! Estamos muito satisfeitos. Bom, então hoje é mais um episódio do Pergunte ao Ivan. Desta vez a pergunta vem da Sui, da Colômbia Britânica. Sui pergunta: qual deve ser a rotina diária típica de uma pessoa de negócios altamente bem-sucedida? Eu acho que essa é uma ótima questão, viu, Sui? E pensei muito para dar uma boa resposta. Vou falar um pouquinho da minha rotina, vamos ver se ajuda. Bom exemplo. Mas antes de eu fazer isso, eu vou passar uma tarefa de leitura que eu acho que é excelente. Leiam o livro Os Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Nunca tive a oportunidade de conhecer o Stephen, mas conheci seu filho e o conheço muito bem. Eu também recomendo o livro do Stephen Mr. Covey, The Speed of Trust, A Velocidade da Confiança, em tradução livre, e também Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esses são livros excelentes para se começar, viu, Sui? Bom, e para responder a sua pergunta diretamente, as rotinas são definitivamente diferentes para todos, mas você tem que ter uma rotina sua e deve segui-la. Então vou contar como é a minha e vou citar um dia normal, quando não estou viajando ou participando de alguma reunião ou encontro. Bom, um dia normal em casa incluiria o seguinte: geralmente me levanto às 7 da manhã quando não tenho uma reunião matinal. Eu faço 30 minutos de exercício pela manhã. Nada de muita intensidade. Eu ando na área externa de casa ou na esteira, na academia, e eu vejo as notícias. Além disso, eu faço flexões, alongamentos e pesos de barra simples. Não é nada muito maluco não, mas faço exercício pelo menos 5 dias por semana. Depois eu tomo uma sauna. Enquanto isso, eu faço meditação contemplativa quase todos os dias neste momento. Eu acho isso muito relaxante. É incrível quantas ótimas ideias surgiram ali, sentado em meio a todo aquele vapor. Depois eu tomo o café da manhã. Eu acredito que devemos tomar o café da manhã como um rei, porque almoçar como um príncipe e jantar como um indigente, na verdade. Então eu costumo ter um bom café da manhã. Bom, no meu escritório, por volta das 9 da manhã, geralmente eu leio e-mails, recebo e faço telefonemas. O meu foco principal nos dias de hoje é escrever. Então eu gasto a maioria dos meus dias escrevendo, falando e fazendo entrevistas, por exemplo. Nos dias de redação, eu leio os meus e-mails muito rapidamente e eu vejo as questões mais urgentes. Em seguida, me concentro na maior parte do dia na escrita de atividades relacionadas a tudo isso. No entanto, ao longo do dia, conforme agendado, eu sempre tenho entrevistas. Então, se eu tiver uma solicitação de entrevistas, eu atenderei, claro. E eu também tenho um horário reservado para gravar este podcast, todas as semanas, e também para fazer vídeos. Eu tenho um pequeno estúdio no meu escritório. Todas as semanas, tentamos dar uma olhada em alguns vídeos. Então, eu termino o meu dia normalmente por volta das 6 horas da tarde e depois disso, às vezes, depois dessas 6 horas, é o que eu chamo de hora do vinho. E esta hora, geralmente, acontece na varanda com a minha esposa e nós ficamos olhando para o horizonte. E o que atravessa, e que pode ser que talvez atravesse um animal selvagem, como um cervo, por exemplo. O jantar é entre 6h30 e 7 horas da noite. Eu vejo alguns programas de TV, sim, alguns prazeres, e não sinto culpa nisso, claro. Se for necessário, eu volto para o meu escritório entre 8 e 9 e geralmente eu vou para a cama entre 10 e 11. Eu leio mais algumas notícias ou um livro por 30 minutos toda noite. Essa é a minha rotina. O que é realmente interessante, porque as pessoas pensam que tem essa vida realmente emocionante, mas é bastante estruturado e organizado. E é emocionante quando viajo, mas a minha rotina diária é bastante estruturada. Bom, esse é um dia normal. Uma coisa que eu não mencionei foi que eu agendava todas as minhas atividades por um código de cor.
Então, tudo que está envolvendo as coisas que eu deveria fazer, como entrevistas, escrita, é tudo em verde. Todas as outras atividades são cores diferentes, e o vermelho é ruim. Bem, eu sei que você é uma pessoa muito disciplinada, porque aprendi sobre você em todos os anos em que trabalhamos juntos. Então não me surpreende que você tenha um ritual fantástico que você siga rotineiramente. Você faz esse exercício todos os dias, um tempo na sauna a vapor e começa a trabalhar em um momento específico. Então, tudo isso faz muito sentido. A rotina de cada um é diferente, Priscila. Se você conversar com outras pessoas realmente bem-sucedidas, elas provavelmente darão uma rotina diferente, claro, mas a chave é ter uma rotina. Sim, Então, Sui, eu acho que as pessoas bem-sucedidas provavelmente têm uma rotina. E quase não importa o que é essa rotina. Qualquer atividade focada em soluções positivas que você faz rotineiramente é boa. E não precisa ser as coisas que eu faço e como faço para ter sucesso. Aprendi ao longo dos anos que o exercício diariamente é realmente muito bom. Então, é tudo que tem para hoje, Priscila, a menos que você tenha algo mais. assim, eu vou acrescentar algo ao nosso tópico nesta semana. Eu visitei vários grupos diferentes, dos quais não sou membro, e foi muito interessante. Eu gostei muito disso. Um deles era um grupo grande e havia vários visitantes, e parecia que eles tinham visitantes com bastante frequência. Uma das razões é que eles tinham um objetivo para cada membro. Um deles era ter um número mínimo de reuniões de 1 a 1 e conversar em particular com 3 indivíduos no final da reunião. Esta é uma conexão direta com a pergunta que tivemos na semana passada. Eu acho que foi na semana passada, sobre como você supera a marca dos 20 membros, certo? Certo. Sim, isso é perfeito. Então, aqueles de vocês que não ouviram o podcast 514, escutem. Escutem o que a Priscila também está prestes a dizer. Então, o objetivo para cada membro, e eles monitoravam isso por meio de um gráfico, era saber com quem já tinha feito 1 a 1 e com quem ainda deveriam fazer. Então, eles tiveram o objetivo de dar 2 referências por mês e convidando um convidado por mês. Eles o acompanharam, tiveram uma apresentação de vídeo com seus objetivos, havia um gráfico de barras que mostrava tudo o que aconteceu nesse mês, como isso refletiu em todo o ano. Eu fiquei impressionada, de verdade. Realmente eu gosto muito dessa informação que você está compartilhando. E que não só se encaixa no episódio 514 da semana passada, em que havia a pergunta do Raymond sobre como sair da marca dos 20 membros. Mas também se enquadra nessa semana, porque também se trata de uma rotina. Esse é um exemplo de uma rotina positiva realmente saudável. E é uma das razões pelas quais este grupo possui mais de 40 membros. É este o número, né, Priscila? Sim, e está só aumentando o número de membros. Ótimo, ótimo. É um conteúdo adicional. Obrigado, viu, Priscila, por tudo mais uma vez. E é tudo que eu tenho essa semana. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ivan. Gostaria apenas de lembrar aos ouvintes que este podcast chegou até vocês pelo BNI Brasil. Muito obrigada pela atenção. Sou Priscila Rice, na voz de Kedma Franza, e nós esperamos você na próxima com mais um podcast oficial do BNI.